Olá, boa noite. Eu vou começar com uma pergunta para vocês. Você já tentou controlar o teu pensamento? Com certeza você não conseguiu, porque não tem como controlar o pensamento. O que você tem que fazer é não deixar o seu pensamento te controlar. E eu trouxe essa questão porque ela está muito relacionada com o que eu vou falar hoje, que são três doenças mentais, a depressão, a síndrome do pânico e a ansiedade, elas estão relacionadas com a questão do pensamento. Nós vamos começar com a depressão. A depressão, ela é um conflito territorial. É quando você sente que você perdeu o teu território, que você não está conseguindo mais tomar conta do teu território. E esse território, ele pode ser um filho, pode ser uma esposa, um marido, um emprego, um animal de estimação. Então, quando você tem a sensação que você perdeu esse território, que tomaram esse território de você, e você não consegue reaver esse território, e não tem como você reaver esse território, é o momento que você entra em depressão. Você fica deprimido, você perde suas energias, perde a vontade de viver, e entra nessa sensação de letargia, porque você não vê saída para você. E a ansiedade, ela já é um conflito de medo. É como se você é como se você tivesse com medo de algo, como se algo fosse acontecer a qualquer momento. E pode ser um medo frontal e pode ser um medo inesperado, algo que pode acontecer que você não sabe de onde vem. Então você tem que ficar em alerta. Você tem que estar o tempo todo esperando para que isso que for acontecer com você não acabe com a sua vida. É questão de sobrevivência. Então você está ali alerta o tempo todo, esperando algo que possa acontecer. Por isso que às vezes a tua pressão aumenta, o teu coração acelera, você fica ofegante, porque é como se você tivesse pronto para fugir, para lutar ou para fingir de morto. E a síndrome do pânico, para explicar a síndrome do pânico, eu gostaria de fazer uma analogia entre no caso, a ansiedade e a síndrome do pânico. Você vai imaginar que você é um animal muito pequeno numa floresta. E você sabe que existe um monstro naquela floresta. E qualquer momento ele pode aparecer. Aí o que acontece? Você tem que ficar o tempo todo acordado, ligado, esperando esse monstro. Porque se você dormir ou você ficar desatento, ele pode chegar e acabar com a sua vida. E você está ali para se sobreviver. E no caso da síndrome do pânico, seria o momento que esse monstro aparece. É aquele momento que o monstro aparece. Aí você tem que realmente entrar na luta, fugir ou fingir de morto ou atacar. E isso para você é real. Aí você tem que juntar todas as suas energias. Por isso que você fica naquela sensação que você está sendo atacado e que não tem para onde fugir. É a síndrome do pânico. Então, a ansiedade é a espera desse monstro. E o pânico é o momento que o monstro aparece, que você tem que lutar para a sua sobrevivência. Essas três doenças mentais, elas estão relacionadas com algo que aconteceu no seu passado, sim. Elas estão relacionadas com algo que você já viveu. E às vezes você já viveu 20, 30, 40 anos isso atrás. E continua com esses sintomas. Por quê? Porque às vezes você está dentro da tua casa assistindo uma televisão e de repente você assiste alguma coisa na televisão. Às vezes você tem uma depressão ou algo por causa da perda de uma pessoa que você queria e assiste algo parecido na televisão. E o teu gatilho é ativado e você volta a ter aquela sensação. Às vezes está numa boa dentro de casa e começa a ter um pânico. Por quê? É o seu subconsciente lembrando algo que você viveu. Às vezes você nem lembra. Você nem lembra porque pode ter acontecido na tua infância, pode ter acontecido no ventre da tua mãe
E também pode ser transgeracional, algo que você viveu, aliás, que não foi você que viveu, que foi os teus antepassados. Mas você traz tudo isso na sua memória celular. E eu estou falando dessas 3 doenças, relacionando com o pensamento, porque elas estão muito ligadas com o que você pensa. O teu pensamento está te controlando. Nessas 3 doenças mentais, o pensamento está te controlando. Você não consegue se controlar mais. Então, por isso que lá no começo eu falei, você já tentou controlar o teu pensamento? Você não vai conseguir. Porque o pensamento, mesmo quando você está dormindo, o teu cérebro, a tua mente está ativa. Ela está pensando o tempo todo, o seu inconsciente e seu subconsciente. Então, mesmo dormindo, você está pensando. Então, não tem como controlar o pensamento. O que você tem que fazer é não deixar esses pensamentos te controlarem. Você tem que pegar as rédeas da tua vida. Porque se você não fizer isso, você vai continuar sofrendo com essas doenças. Porque as doenças geralmente estão na percepção de mundo que você tem. E existe maneira de se curar sim. Existem técnicas, existem métodos, existem práticas para ajudar você a mudar esse pensamento. A trocar os teus pensamentos ruins por pensamentos bons. Eu sou Alzira Leite, terapeuta MPC. Boa noite e até a próxima. Beijos.